Fala galera, vamos revisar então essa parte de introdução à trigonometria. Primeiro falamos um pouco de arcos. O que são arcos de circunferência? Você marca dois pontos sobre a circunferência. Aquele arco delimitado entre elas se chama arco de circunferência. As formas de eu medir um arco são várias. As mais usuais, em especial dentro da trigonometria, são os radianos e os graus. Radiano é uma medida de comprimento igual ao raio da circunferência. Graus representa 1/360 da circunferência, ou seja, pega uma circunferência inteira, divide em 360 partes, cada partezinha se chama grau. Existe uma relação entre radianos e graus. Uma circunferência completa, ela possui exatamente 2π radianos. E em graus, ela possui exatamente 360 graus. Portanto, 2π radianos é equivalente a 360 graus. Como consequência, 1π radiano é equivalente a 180 graus. Essa é a relação que nós iremos utilizar. Para quê? Para converter graus em radianos e radianos em graus, certo? Primeiro, como que eu faço de graus para radianos? Utilizo essa relação. 1π radiano é equivalente a 180 graus. Quantos radianos corresponde? 90 graus. Você faz o quê? Regra de 3. Multiplica em x. Π vezes 90, 90π. X vezes 180, 180x. 180 que está multiplicando passa dividindo. 90π sobre 180. E agora você faz o quê? Deixa o π descansando. E você simplifica o 90 sobre 180. Primeiro dá para dividir os 2 por 10, que fica 9 sobre 18. E depois divide os 2 por 9. 9 dividido por 9, 1. 18 dividido por 9, 2. 1 meio. Então aqui eu vou ter 1 meio de π. Ou seja, 1 vezes π, vamos botar aqui, né? 1 meio de π. Que é o mesmo que π sobre 2. 1 vezes π, π sobre 2. Certo? Outro exemplo. Vamos apagar isso aqui. 290 graus. Novamente, multiplica em x. Você vai ficar com 290π. Aqui 180x. 180 que está multiplicando passa dividindo. 290π dividido por 180. Deixa o π descansando. 290 dividido por 180. Isso aqui é um rascunho, tá? Não é para você fazer na avaliação, no caderno, não. Isso aqui é um rascunho. Primeiro simplifica por 10. 29/18. Tem um número que divida o 29/18? Não. Então, 29π sobre 18 é o ângulo de 290 escrito em radianos. Ou seja, 290π sobre 18 radianos é equivalente a 290 graus. Mais um exemplo. 75 graus. Escrever radianos. X sobre vezes 180, 180x. Π vezes 75, 75π. X é igual a 75π dividido por 180. Deixa o π descansando. Vai para o rascunho. Simplifica. Que número que divide o 75 e os 180? A princípio, assim, eu vejo o 5. Talvez você veja outro número além do 5. 75 dividido por 5 dá 15. 180 dividido por 5 dá 36. Simplifica novamente, só que agora por quanto?
eu vejo aqui que dá por 3. 15 dividido por 3, 5. 36 dividido por 3, 12. E aqui não tem mais como simplificar. Então, 5π sobre 12 radianos é equivalente a 75 graus. 75 graus, tá? Isso é para você escrever de graus para radianos. Agora, de radianos para graus. É mais fácil ainda. Porque olha a relação que existe. Π é equivalente a 180. Então, se eu quero escrever o ângulo de 7π sobre 4 em graus, ó, está em radianos, eu quero escrever em graus. Basta eu observar a relação. Π é equivalente a 180. Então, π é equivalente a 180. 7 vezes 180 dividido por 4. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 8, 56. 7 vezes 1, 7. Mais 5, 12. 1260 dividido por 4. Isso é igual a 3, 1, 5. 315 graus. Certo? Você só fez o quê? Só substituiu o π por 180. Outro exemplo. 3π sobre 5. 3 vezes 180 dividido por 5. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 1, 3, 4, 5. 540 dividido por 5 vai dar 1, 0, 8. 108 graus. Ou seja, de radianos para graus é só substituir o π por 180. De graus para radianos, aplica a regra de 3. Se por algum motivo você tiver um arco em radianos, 7 radianos, e não tiver o π, para escrever em graus, você vai ter que usar a regra de 3. Né? Mas é muito difícil isso daqui, tá? O que acabamos de ver? Como converter graus para radianos e radianos para graus. Agora nós vamos ver o seguinte. No ciclo trigonométrico, vou fazer aqui para vocês. No ciclo trigonométrico, deixa eu fechar aqui. Uma volta completa tem 360 graus ou 2π, certo? Mas eu posso ter ângulos maiores do que 2π ou maiores do que 360. E aí, todos esses ângulos que são maiores do que uma volta completa, eu consigo reduzir para a primeira volta. Quando eu faço essa redução para a primeira volta, eu encontro o que chamamos de menor determinação de um ângulo. Essa menor determinação tem que ser sempre positiva. Então, por exemplo, um ângulo de 215 graus. O que isso quer dizer? Que eu comecei do zero, fui girando, até dar um determinado número de voltas e parar em algum lugar. Certo? Quando eu calculo a menor determinação, eu estou encontrando em que lugar que esse ângulo parou. Ou seja, aqui na primeira volta que está associado esse ângulo. Como que eu faço isso? Se eu estiver em graus, divido por 360. Aqui eu sei que 360 vai 5 vezes, vão 5 voltas completas aqui dentro. Então vamos lá, 3 vezes 5 vezes 0, 0. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 3, 15, 16, 17, 18. Realizando a subtração, vai sobrar 215 graus. O que eu acabei de descobrir? Que o ângulo de 2015, ele para justamente no mesmo lugar onde está o ângulo de 215 graus. 215 está aproximadamente por aqui assim, ó. Quer dizer que o 2015 está justamente aqui também.
Ou seja, partiu daqui, deu 5 voltas completas e depois mais um tanto até aqui para dar um ângulo de 215. Ó, uma volta completa, 360. 2 voltas completas, 720. 4 voltas completas, 1440. 5 voltas completas, 1800. Mais um pedaço de 215, que fecha 2015 graus. Ou seja, 2015 graus, ele tem as mesmas propriedades, mesmo seno, mesmo cosseno do ângulo de 2015. E o 2015 ao 215 é a menor determinação positiva do ângulo 2015. O conjunto de todos os ângulos que podem ser determinados a partir do 2015 é chamado de conjunto das determinações. E ele é escrito assim, ó, o conjunto das determinações é igual a 215 graus mais 360 vezes K. Quem é esse K? O número de voltas completas. Se eu pegar aqui o meu K for 0, 215 mais 360 vezes 0 dá 215. Então, a primeira determinação dele é 215. Se o K for 1, 360 vezes 1, 360, mais 215 dá 775. Então, o ângulo de 775 é uma outra determinação do 215. Onde que está o 275? Aqui em cima. Por quê? Porque a partir daqui ele dá mais uma volta completa para aqui. Ah, se o meu K for 4. 360 vezes 4, 1440. 1655. É mais um ângulo que também está aqui em cima. Então, isso daqui só diz para a gente que todo ângulo escrito nesse formato, ou seja, que é gerado por essa expressão, é uma determinação do ângulo 215. Tá? A menor determinação é o 215. O conjunto das determinações do 215 é esse daqui. Agora, pode acontecer desse cara aqui ser negativo. Menos 1.500, por exemplo. Novamente, eu faço a divisão por 360. 1.500 por 360 vai dar 4 vezes, vai dar 1.440. Fazendo a diferença aqui, vai dar 0, vai dar 6, 0, 0. Só que, olha, observa o detalhe. O que eu estou dividindo é um cara negativo, então esse resto também é negativo. Certo? Então, menos 60 não é a minha menor determinação positiva. A minha menor determinação positiva vai ser menos 60. Eu vou ter que somar mais uma volta completa para, então, obter a menor determinação positiva. Por quê? Porque negativo não é a menor determinação positiva. 360 menos 60, 300 graus. Portanto, se eu tivesse o ângulo de menos 1.500, a menor determinação positiva é 300 graus. Ó, deu negativo, tem que somar 360 para obter um positivo. E o conjunto das determinações seria 300 mais 360 vezes K. Certo? Isso daqui, quando o meu ângulo é em graus. E quando é em radianos? 7π sobre 2. Como que eu faço para reduzir isso aqui para a primeira volta? Bom, primeiro eu tenho que olhar se eu já não estou na primeira volta. A primeira volta é 2π, certo? 7 dividido por 2, para estar dentro da primeira volta, tem que dar menos do que 2 inteiros. E eu sei que 7 dividido por 2 não é menos que 2 inteiros. Então, eu vou fazer o quê? Começar a tirar as voltas completas em radianos. Uma volta completa em radiano é 2π. 2 vezes 2, 4. Sempre faço aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 7 menos 4, 3. 3π sobre 2. Bom, eu sei que 3π, que 3 sobre 2 é menos de 2 inteiros.
Então, essa daqui já é a minha menor determinação positiva. E o conjunto das determinações seriam 3π sobre 2 mais 2π vezes k. Ó, as voltas completas vezes k. O valor de uma volta completa, aliás, vezes k. Que k é o número de voltas completas. Agora, se esse meu 7 fosse negativo, o que mudaria daqui para cima? Eu não iria subtrair, eu iria somar. Por quê? Ó, quando tem negativo, eu vou somando até chegar no positivo. Mais 2π. 2 vezes 2, 4. 4 menos 7, menos 3π sobre 2. Que não é positivo ainda. Então, eu tenho que somar mais 2π. 2 vezes 2, 4, menos 3 dá 1. 1π sobre 2. Então, a menor determinação deste ângulo seria... não é menos, rapaz. Seria π sobre 2. Mais 2π vezes k. Isso daqui seria o conjunto das determinações, certo? O que acabamos de fazer? Verificar como reduzir um ângulo para a primeira volta, tá certo? Primeira volta, reduzir um ângulo à primeira volta, certo? Agora vamos ver como reduzir um ângulo. Observação. Se tirando 2 ainda continua um número maior do que 2π, né? Aqui, ó, tirei e ainda ficou 5π sobre 2. Aí eu vou ter que tirar mais 2π. Eu vou tirando 2π até eu obter um número menor do que 2π. Certo? Aqui, 4 no 3π sobre 2. Vamos lá. Agora, como fizemos, para encontrar a menor determinação positiva. Apaguei a tela. Vamos refazer o nosso ciclo trigonométrico aqui. Certo. Menor determinação positiva. A menor determinação positiva nós já vimos. Agora nós vamos fazer o quê? Depois que estivermos dentro da primeira volta, nós iremos reduzir o nosso ângulo ao primeiro quadrante. Cada espaço desse, ó, é chamado de quadrante. Em sentido anti-horário, primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante. Certo? Então, o que nós vamos fazer? Quando o nosso ângulo estiver no segundo, no terceiro ou no quarto quadrante, nós vamos reduzi-lo ao primeiro quadrante. Como exemplo, para entender como faz isso, vou demarcar um ângulo aqui para vocês. Este ângulo aqui. Vou dizer que este ângulo aqui é o ângulo de 150 graus. Certo? Esse ângulo de 150 graus, ele possui um cosseno e um seno associado a ele, ó. Vou fazer aqui, ó. Este valor aqui é o seno dele, porque esse é o eixo dos senos. E este valor aqui, ó, é o cosseno associado a esse ângulo de 150 graus. Se eu observar este arco aqui, ó, este pedacinho de arco, e prolongar essa reta aqui, ó, este ângulo aqui, que eu não sei quem é, ele possui esse tamanho de arco igual a este, certo? Como consequência, este ângulo aqui vai ter o mesmo seno do ângulo de 150. E ele vai ter um cosseno com o mesmo valor deste cara, só que com o sinal oposto. Porque, ó, se esse tamanho de arco é o mesmo, então essa linha prolongada aqui vai ser a mesma que essa daqui. Certo? Ó,
ele está aqui. Então, eu vou fazer um prolongamento. Tem que ser o mesmo desse daqui, certo? Portanto, se eu quero reduzir um ângulo deste segundo quadrante para o primeiro, eu só vou observar qual é o ângulo que está aqui. Como que eu faço isso? Se esses dois arcos possuem o mesmo tamanho, e eu sei que aqui eu tenho um ângulo de 180 graus, então, para saber quem é esse ângulo aqui, basta fazer o quê? O 180 menos o 150. Porque o que vai sobrar é esse pedacinho aqui, ó. Certo? Ó. Deixa eu apagar aqui. Vamos escrever aqui novamente, ó. 150 graus é esse daqui. 180 é esse daqui todo. Então, se eu pegar o 180 todo e retirar esse pedaço aqui, quem vai sobrar é a medida desse pedacinho, que é equivalente a este pedacinho. Então, se o meu ângulo estiver no segundo quadrante, ó, eu escrevo assim, ó, se x pertence ao segundo quadrante, então, para fazer a redução ao primeiro, eu vou fazer 180 menos o meu ângulo. Ou, se estiver em radianos, eu vou fazer π menos o meu ângulo em radianos. Então, se aqui é 150, como exemplo, né? Esse ângulo ele é congruente não. Ele é simétrico ao ângulo de 180 menos 150 graus. 180 menos 150, 30 graus. Então, quer dizer que esse ângulo aqui é o ângulo de 30 graus, certo? E aí nós dissemos que o 150 é simétrico ao 30, certo? Simétrico ao 30, ok? Continuando. Agora, se esse meu ângulo, ao invés de estar aqui no primeiro quadrante, ele estivesse no terceiro quadrante. Ao invés de estar no segundo, estivesse no terceiro. Aqui, ó. Certo? E esse ângulo aqui, ele fosse o ângulo de 210 graus. Como que eu faria para reduzir ele ao primeiro quadrante? Se eu pegar aqui no 210 graus, passando aqui pelo centro, eu obtenho um segmento, certo? Que ele vai dar em um ângulo aqui no primeiro quadrante, que eu ainda não sei quem é. Mas eu sei que este ângulo, ou melhor, este arco, é oposto por este vértice a este arco. E nós já estudamos lá no 8º ano que ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida, ou seja, se esse arco aqui tem uma medida, esse arco aqui tem essa mesma medida. Se aqui é 5, aqui é 5. Se aqui é 70, aqui é 70. Porque são opostos pelo vértice. Observe o seguinte. Quantos graus que esse cara passou de 180? 30 graus. Então, 210 graus, ele é simétrico ao ângulo de 30 graus. Como que eu faço para reduzir do terceiro quadrante para o primeiro quadrante? Bom, se o meu ângulo x pertence ao terceiro quadrante, então eu faço o ângulo menos 180. Ou o ângulo menos π, se estiverem radianos. E por fim, se esse meu ângulo estiver no quarto quadrante, aqui, ó, ou seja, se x pertence ao quarto quadrante, para reduzir ao primeiro, eu vou fazer o quê? 360, que é a volta completa, menos esse pedaço aqui, que aí vai me dar esse pedacinho, que é congruente a esse. Já vamos ver como fazer isso em exemplos, tá? Então, 360 menos o ângulo. Ou 2π menos o ângulo.
Exemplo. Se eu pegar um ângulo, vou pegar 3 ângulos como exemplo. Vou fazer o ciclo trigonométrico de novo. Eu não quero em vermelho, eu quero em branco. Feito. Agora vamos demarcar aqui novamente. Certo. Então eu tenho aqui um ângulo de 130 graus. Eu tenho aqui um outro ângulo de 250 graus. E eu tenho aqui um outro ângulo de 320 graus. Reduzindo esse ângulo ao primeiro quadrante. Qual é o ângulo que está associado a esse cara no primeiro quadrante? Bom, para saber disso, eu tenho que fazer no segundo quadrante o quê? 180 menos o ângulo. Então, 180 graus menos 130, que está igual a 50 graus. Portanto, 130 graus reduzindo ao primeiro quadrante é equivalente ao ângulo de 50 graus. 250, ele está no terceiro quadrante. Então, é ele menos 180. Ou seja, 250 menos 180 é igual a 70 graus. E o 320? 360 menos 320 é igual a 40 graus. Assim que eu faço a redução. Simples assim, tá? Se eu pegar o ângulo... Deixa eu fazer aqui. Vou apagar tudo aqui. Vou pegar aqui um ângulo de 150 graus. 140 graus. Vou reduzir ao primeiro quadrante. Então, 140, 180 menos 140. Está igual a 40 graus. Então, esse cara aqui está associado ao ângulo de 40 graus. Certo? Então, o ângulo de 140 graus e o ângulo de 50 graus são simétricos. São simétricos. Quais são os demais ângulos simétricos a eles? Bom, se isso daqui é 40, então o ângulo que está 40 aqui abaixo e o ângulo que está 40 aqui abaixo são os ângulos simétricos a eles. 180 mais 40, 220. 360 menos 40, 320. Então, os ângulos 40, 140, 220 e 320 são simétricos no ciclo trigonométrico, certo? Ângulos simétricos, ó. Esse é simétrico a esse em relação ao eixo dos cossenos, esse é simétrico a este em relação ao eixo dos senos, este é simétrico a este, e assim sucessivamente. Então, esses eles constituem um conjunto dos ângulos simétricos, tá certo? E aí as relações de seno e cosseno, que acontecem aqui entre esse e esse cara, não tem necessidade de eu estar mostrando agora, tá? Depois, nas próximas semanas, serão mais úteis isso, tá certo? É só para ficar aqui, que é o que eu passei em sala, então. Se observar aqui, ó, o seno de 40... ele é igual ao seno de 140. Tá. Porque observam, esse daqui é o seno. Ó, isso daqui é a medida do seno. Então, o seno dos dois é igual. E o cosseno de 40 é igual a menos o cosseno de 140. Por quê?
Porque observa aqui, ó, aqui o cosseno está positivo, aqui o cosseno está negativo. Então, eles possuem o mesmo valor, só que sinais opostos, certo? O 220, o seno de 40 é igual. Bom, aqui é o seno de 40. Nessa mesma distância, aqui vai ser o seno de 20. Então, negativo, positivo. Portanto, seno de 40 é igual a menos seno de 220. E cosseno de 40 também vai ser igual a menos cosseno de 220. Porque, ó, positivo, negativo. E por fim, aqui, eu quero 320. O seno de 40 é igual a menos o seno de 320. Porque, ó, continua o seno aqui e aqui. E o cosseno não. O cosseno dos dois será igual. Cosseno de 320. Bom, é isso que eu tinha hoje, que eu tinha a princípio, para essa revisão com vocês, tá? Essa ideia de reduzir ao primeiro quadrante, ó, super fácil, é só gravar isso daqui. O que pode acontecer? Pode acontecer de, por exemplo, você ter um ângulo de 1.340 graus, ter que reduzir a primeira volta e depois reduzir ao primeiro quadrante, certo? Isso pode acontecer, mas você vai saber reduzir a primeira volta e depois ao primeiro quadrante. Porque, por exemplo, se eu tiver um ângulo de 1.500, eu não tenho como reduzir o primeiro quadrante direto aqui. Tem que fazer o que primeiro? Reduzir a primeira volta, depois ao primeiro quadrante. Beleza, galera? Valeu!